Olá, crianças, dando continuidade aos nossos estudos. Vamos trabalhar agora história, né? Nós estamos na unidade 12, onde nós estamos falando sobre a história do trabalho. Nosso capítulo de estudo é instrumento de trabalho, que nós estamos vendo a ferramenta da pré-história, né? Os homens da caverna, dos primitivos, onde eles começaram a fazer as suas descobertas, tá certo? Então, eles usavam matérias-primas, como nós já sabemos, né? Eles tiravam os recursos da natureza para a fabricação dos seus instrumentos de trabalho, para melhor facilitar o seu dia a dia, ok? Então, nós vamos para a página, estudarmos a página 238, né? Onde se inicia a definição, que vem a ser uma ferramenta de trabalho, que vem a ser um instrumento de trabalho. Então, tudo aquilo que é criado pelas pessoas para ajudar no processo de trabalho é chamado de instrumento de trabalho. Instrumento de trabalho porque ele possibilita melhor condições para exercitar determinado tipo de atividade, certo? Então, o professor tem o seu instrumento de trabalho, o cientista tem o seu instrumento de trabalho, o mecânico tem o seu instrumento de trabalho, o agricultor tem o seu instrumento de trabalho. Então, cada profissional, para cada profissional existe uma ferramenta, um instrumento de trabalho para que ele possa melhor desenvolver suas atividades, certo? Então, uma das características dos instrumentos de trabalho é auxiliar na transformação da natureza. Então, por que os seres humanos precisam transformar a natureza? Nós já falamos que o ser humano, ele transforma a natureza para melhor sobreviver, para ter melhor condições de vida, certo? Então, é por isso que ele transforma fazendo as suas casas, fazendo shoppings, né? Fazendo lojas, praças, fazendo pontes, prédios, entre outras coisas mais que nós já comentamos em outras oportunidades, certo? Então, houve uma evolução humana, né? O ser humano evoluiu na sua forma de pensar, evoluiu no seu dia a dia com seus instrumentos e com suas ferramentas de trabalho. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então, cada vez o homem se desenvolve, ele acaba criando melhor ferramentas para o seu trabalho, né? Dando o nome de evolução tecnológica aos avanços do homem na pré-história. Então, no começo, usava a pedra, vocês estão vendo aí uma pedra bruta, né? Aqui nós temos pedra já, ela passou por um processo de quê? Ela foi tipo lapidada, ela foi cuidada, ela foi... houve já um tratamento nessa pedra que antes ela era bruta, ela passou a ser lapidada, ela já tá com outra cara, né? Já houve uma transformação. E mais na frente já evoluiu para quê? Para as ferramentas. São essas ferramentas, essas pedras aqui, elas já passaram a ser ferramentas, já tiveram outras utilidades. Então, a utilização do fogo deu possibilidade ao homem de fabricar ferramentas com metais. Por quê? Porque o fogo, ele derrete, né? Então, vai dando formato a outras ferramentas, né? Então, os primeiros metais foram o cobre e o estanho, que davam origem ao bronze, certo? E o estanho, né? Que dava origem ao bronze. Em seguida, o homem aprendeu a moldar o ferro. Porque ele usou o quê? Que eu falei nesse instante? O fogo, né? Para moldar o ferro. Por fim, o ouro e a prata. Então, existem vários tipos de trabalho humano, né? Não existe só o mecânico, não existe só o agricultor. Aqui nós temos aqui um trabalhador que exerce a função nos correios, né? Pode ser um carteiro, né? Então, aqui nós temos um profissional que trabalha nos correios. Aqui nós temos um militar e aqui nós temos uma representante da área da saúde. Cada um usando seu equipamento, né, de trabalho, seu instrumento de trabalho. Aqui ele está usando tipo um rádio de comunicação.
Aqui ela está usando uma seringa, né? Possivelmente para colher sangue. No caso aqui era como se ela estivesse coletando sangue. E aqui nós temos um representante do correio com um carro dos correios, né? Antigamente, o que é que nós podemos perceber? Que as formas de se entregar a carta era diferente, né? Era usado o cavalo como meio de entregas das cartas, né? Ou aqui o carteiro passando de casa em casa, né? Já tem os carros e muitas cartas ou lotes, né? Relacionada à entrega de carteiros, ele é transportada pelos aviões, né, pelos espaços aéreos do nosso Brasil. Na sua família existe alguém que trabalha em alguma das profissões que foi citada anteriormente? Quais foram as profissões citadas anteriormente? Carteiro, né? Carteiro, policial ou na área da saúde? Ou algum profissional que está relacionado à pintura, né? Cabeleireiro, fotógrafo, agricultor, pescador, né? Então, na sua opinião, por que as pessoas realizam diferentes tipos de profissão? Por que não existe só uma profissão? Por que existem várias profissões? Você tem alguma resposta para essa indagação? Para essa pergunta? Por que não existe só o pintor? Vocês estão vendo aqui o instrumento de trabalho do pintor. Tem uma tela, tem um cavalete, tem uma aquarela, pincel, né? Então, existem as ferramentas de trabalho do pintor, assim como nós estudamos na aula passada, que a cabeleireira ela tem como principais, né, ferramenta de trabalho a tesoura. A tesoura aqui tem um secador, né? Fotógrafo, com a sua máquina fotográfica, né? O agricultor, certo? Hoje em dia os agricultores, eles usam também a parte maquinária, né? Para melhor desenvolver os seus trabalhos. E o pescador, né? Às vezes eles usam jangada, às vezes eles saem jangadas, usam a rede de pescar, né? Então, procurem fazer uma leitura sobre esse texto aqui, o trabalho na minha família. Meu nome é Carlos, eu tenho 8 anos e faço 3º ano do ensino fundamental. Eu moro com os meus pais e meus avós maternos. Meu pai é dentista. No trabalho, ele cuida do dente dos pacientes, ajudando para que não fiquem doentes. Minha mãe é corretora de imóveis. Ela vende e aluga casas e apartamentos para as pessoas. Os meus avós são aposentados, porque eles já são idosos. Mas, quando trabalhava, meu avô me disse que era agricultor. Então, ele quem plantava e colhia boa parte dos alimentos que a nossa família consumia. Já a minha avó era professora. Ela trabalhava na mesma escola em que estudo hoje e lá todos conviveram com a minha avó. Lembram dela com alegria. Eu ainda não sei o que serei no futuro, mas espero que o meu trabalho possa ajudar inúmeras pessoas. O meu pai diz que trabalhar é muito importante para a nossa vida e que devemos fazer aquilo que gostamos e nos sentimos bem. Você já conhece a minha história como professora, como educadora. Eu estou na escola há 33 anos, tenho 55 anos, vim para o Presidente Médici com 22 anos de idade, já sou aposentada, né? Sou aposentada desde 2018, mas continuo ainda exercendo a minha profissão. Durante 12 anos trabalhei na coordenação da escola, mas por opção minha, hoje estou como educadora, como professora em sala de aula, que é onde eu me sinto realizada. Daí a importância de você estar no local onde você se sinta bem, certo? Então é muito importante você optar, você ter vocação, escolher aquela profissão que você tem amor por ela. Eu poderia estar na área da química, que eu tenho um curso, né, relacionado à química, mas eu cancelei o meu curso porque optei em trabalhar como educadora,
certo? Uma opção minha, assim como optei no momento estar em sala de aula também, porque é onde eu me sinto feliz, né? Junto com os meus pequenos. Então, os pais deles aqui, vocês estão vendo aí que são profissões diferentes, mas cada um com a sua importância. Não importa a profissão que você exerce, mas é importante que você saiba que cada profissão tem a sua importância. Pode ser a mais simples, né? Desde a pessoa que trabalha na limpeza até um doutor, né? Todo tem a sua importância, todo tem o seu devido valor e todos merecem o nosso respeito. Um país, ele não vive só de doutores, ele precisa também de zeladores, ele precisa também de professores, ele precisa também de outros serviços, né, que são tão importantes quanto os demais, certo? Então, aqui nós temos uma máquina de costura do passado. Eu trouxe para vocês porque nós vamos falar um pouco de como os primitivos eles costuravam as suas roupas, né? Como eles faziam as suas roupas. Na página 248, nós vamos ver as ferramentas de trabalho do passado relacionado à costura, tá certo? Então, na pré-história, por exemplo, as vestimentas eram costuradas com um tipo de agulha feitas de ossos, que passavam por um processo, né? Então, os ossos eles eram escolhidos, eles eram raspados, né, até ficarem bem parecidos com uma agulha, né? As roupas eram feitas com a pele dos animais e os fios de palha ou do próprio couro dos animais eram usados para costurar, né, as roupas que eles confeccionavam com a pele dos animais, tá certo? Então, a costureira, tem um N a mais aqui, é feita para juntar os pedaços de tecido, a costura, né? Ela é feita para juntar os pedaços de tecido e para dar forma às roupas, aos trajes, né? Então, a costura, agora sim, escrito corretamente, a costura é feita por meio de máquina de costura, que são bastante precisas e rápidas. Essa daqui é uma máquina do passado, assim como as outras coisas passaram por reformas, por transformações para dar melhor condição de trabalho às costureiras, tá certo? Então, aqui nós temos todo o processo de raspagem, né? Até chegar na agulha, né? Onde era costurado as roupas do pessoal da pré-história, certo? Então, nós vamos resolver uma atividade da página 245, que está relacionada também aos primitivos. Aliás, nós vamos fazer as correções, tá certo? Da página 245. Tem uma pintura na parede, então, que você teria que escrever o que essa pintura representava, né? O que essa pintura rupestre representava. Representa um animal, provavelmente um búfalo, que era o símbolo, era um dos animais que eles caçavam, né? Que eles usavam na sua alimentação. Então, os seres humanos da pré-história representaram na pintura rupestre e era importante para eles. Por que que era importante? Porque eles caçavam os animais para se alimentarem, né? Então, eles registravam, faziam um registro das suas caças, que foi uma forma dos registros deles, de nós sabermos como eles viviam no passado, né? Então, a história deles foi contada através de desenho nas pinturas das cavernas. Interessante, né, gente? Então, vamos dar uma olhadinha na página 247 agora, também dando continuidade à nossa atividade, tá bom? Então, na mão na massa, uma correção também de aula anterior, certo? Vocês vão observar esse personagem aí, né? Do Maurício de Souza. Aí, esse personagem segura uma clava, certo? Que era um instrumento feito de madeira. De acordo com a imagem, você conhece essa imagem? Eu não conheço, né? Não conhecia. Mas aí tá dizendo o nome dele, ó, certo? O nome dele. E esse personagem foi criado pelo Maurício de Souza, o mesmo autor da Turma da Mônica, né? Do Cebolinha, da Magali, né? Qual o objetivo deles? Qual é o objeto que ele está segurando na mão?
É um objeto feito de madeira, né? E provavelmente naquela época era o objeto que era usado para quê? Para caçar os animais, né? Para matar os animais, certo? Então aí só são 3 questões, uma pessoal. E nós vamos responder agora, corrigir, né, a página 249, tá certo? Para fazer uma roupa é preciso cortar e costurar. Ligue o instrumento de trabalho à sua utilidade. Cortar a tesoura, costurar a máquina. Vocês viram a diferença dessa máquina para a máquina, uma das primeiras máquinas que eu coloquei lá, acho que no terceiro slide, né? No quarto slide, tá aqui. Olha só a diferença dessa máquina aqui para a máquina mais recente, né? Mais atual, certo? Também ela é uma máquina com o mesmo objetivo da anterior, só que mais avançada, que passou por mais transformações e chegou a esse formato aí, tá certo? Como eram feitas as roupas dos seres da pré-histórica? Nós falamos, estudando, que era feita com pele dos animais, né? E que era costurado com palha, né? Ou com o próprio couro dos animais, certo? Também foi uma atividade que nós estudamos, né? Que nós podemos estudar com relação a isso. Nós falamos da importância dos ossos daquela época, né? Falamos da necessidade do homem, né? Fazer os seus registros para que hoje em dia nós possamos conhecer a história dos primitivos, que a gente vem falando sempre. Vamos continuar esse assunto durante todo o decorrer do ano, certo? Falamos que assim como as outras profissões, o próprio costurar, né? Passou por reforma, por transformações. Se antes o homem da pré-história eles usavam a agulha que eles mesmos faziam com os ossos dos animais, hoje já são produzidas as agulhas, né, de outras formas, né, de formas para que a produção seja mais rápida, para que a quantidade de roupas sejam maiores. Então o processo, olha só a máquina, né, o processo de evolução que ela passou daquela primeira até hoje. Nós finalizamos mais uma aula de história onde nós estamos trabalhando sobre o trabalho e estamos no capítulo onde nós estamos comentando e conhecendo os instrumentos de trabalho de algumas profissões ao longo das unidades das aulas, né? Então cada dia a gente apresenta profissões diferentes com seus instrumentos de trabalho. Um beijo, até a próxima aula, fiquem com Deus. E detalhe, não esqueçam de manter suas atividades em dias, não acumule atividade para que você não se sinta sufocado, tá certo? Então é interessante que você faça atividade no dia, não acumule. Se houver algum contratempo, que às vezes acontece, às vezes exceções, né, acontece, mas você procure sempre manter elas em dias, tá certo? Até porque essas notas de atividades vocês têm que mandar o registro para mim. Se você, aluno, criança está com a aula remota, não esquecer de fazer os seus registros e enviar para mim. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.